Aí, Ricardinho, aceitei. Vamos que vamos. Voltamos. A do Então é isso, Dilson, Matão. o O Dilson quê? foi show. Dilson foi Tava show. falando, pô, o negócio dele lá do mini basquete, sensacional. É. Sensacional. Aquilo lá, pô, muito legal. Coisa que eu também não conhecia, é isso que eu tô falando, assim. Conhecia o projeto, mas não conhecia a história toda, assim. E então vamos lá, vamos entrar na parte do Ricardo assim. Ricardo, me diz um time que você gosta de ver jogar na NBB e por quê? NBB eu gosto de. Eu fico procurando. Eu gosto quando acontece daquele time de menor investimento, ele cria dificuldade para os maiores, né? Todo mundo gosta disso. Mas eu vou fazer aqui uma. Eu, 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 eu vou elogiar aqui um pouco o trabalho do Léo Figueiró. Gosto muito, porque ele entra um pouco nesse caso que eu estou te falando, né? É um Sim, trabalho de menor total, total. investimento. E é um trabalho muito atuante de diversificação, né? Que eu vejo que tem uma progressão, né? De evolução. Então dá gosto de você ver aquele grupo que você é nitidamente inferior, mas que ele faz jogo de igual para igual com os maiores. Então, um time que eu gosto de ver. Normalmente, assim, quando eu sento para ver o jogo do Botafogo, é um jogo que tem emoção. Sim, sempre. Ele é um jogo que não desgarra muito. Não, Eu entendi, legal. entendi, eu entendi, E não sim. esse é meu coração, não tem jeito. E Eu assim, e sei. não é só do Léo, né, cara? É o Jesse, é todo o trabalho, você falou de progressão aí que foi feito lá com o Márcio, Peri, Alan, que Uhum, começou, não sei nem o ano, 2016, eu acho. Pô, Liga Ouro, isso tudo assim. E assim, a gente sabe, né, não tem por que esconder, eu posso falar, não é problema meu, que tem dificuldade de pagamento. Então, essa gestão de pessoas, de profissionais que, pô, às vezes ficam 2, 3 meses sem receber e os caras continuam jogando com aquela intensidade, com aquela entrega ali, o mérito dessas pessoas se multiplica, né? Porque não é um uhum. mundo perfeito que você pode cobrar tudo, treinar 8 horas por dia dando chicotada nos caras, que profissional pode ser assim, e, e tá tudo certo. Não é. Tem, tem muitos mistérios entre o céu e a terra aí que é Ah, dificílimo Eu tive esse problema no Grajaú assim, então essa gestão de pessoas assim é complicadíssimo e o mérito desses caras realmente é de tirar o chapéu é. mesmo. Manter, O manter todo Eric, o mundo, Eric fala, ninguém eu sem não falar nada, conheço, sem meter a boca, sem nada. Então, sim. tipo, essa união é sensacional. O Eric passou por isso. Ele passou por isso Forte no e Botafogo. na época que o Léo jogava. Sim, sim. Então ele fala muito bem e elogia bastante. E aí por isso, talvez por isso também a gente se antene um pouco mais, né? Porque assim, eu não tinha, na verdade eu tive mais próximo do Léo quando ele deu o camp aqui do Thiago. Sim. Mas então eu vi de perto o trabalho, gostei muito, muito bom. E aí assim a gente acaba prestando mais atenção porque do trabalho com um cara que trabalhou diretamente com ele. Sim. Não, eu tava com o Eric nesse ano lá, ele ficou 2 anos no Botafogo, 3, eu acho. Eu era infanto, ele foi meu preparador físico, um cara que, pô, é o tricolor mais botafoguense que eu conheço, é o Eric. Me diz um time na NBA que você gosta de ver e por quê? Eu tento seguir um pouco. O Santo Antônio eu gosto muito, né? Esse Unanimidade, ano 100%. não está passando muito, mas a forma como eles captam o jogador é incrível, né? Então é um pouco daquilo que a gente tenta fazer também nas equipes nossas e é, a gente faz uma avaliação do cidadão como um todo, né? De como aquele aluno se apresenta e não somente. É lógico que a gente acaba avaliando também a qualidade dele, mas como eu estou falando aqui de nível escolar, a gente não tem muito. Em relação à parte técnica, tática do jogador, a gente não tem muito o que escolher. Né? Então a gente parte do princípio que a gente está Eles vão ensinar, né? escolhendo. Isso aí. E a gente. Esse é um problema, né? O basquete a gente precisa ensinar. E, e o futebol não. O futebol você pega e monta. Isso é que é a diferença de você estar dentro da manifestação
da tua Cultural sociedade, do né? teu país, né? Não, e Exato. é isso mesmo, é totalmente cultural, né? Aqui a gente joga golzinho, eu cansei de jogar futebol no recreio com É, tampinha de refrigerante, com latinha, exato, é. pô, né? Golzinho Você na vai chutar a bola de praça, que eu morava papel, numa rua assim, bola de papel, e é. lá nos Estados Unidos, por exemplo, toda garagem tem uma tabela e todo Exato, é mundo isso, é pratica, isso. é muito legal, né? Eu fico passando pelas essas praças aí, quando a praça, quando é reformada, ela tem lá o balanço, tem o escorrega e tem a quadrinha lá de futebol com a baliza. Às vezes tem uma tabela ou não, né? Mas, Que muitas pessoas arrancam o aro porque atrapalha na exato. hora do gol Não, por cobertura, né? exato. Isso é quando a praça é inaugurada. Depois você passa 2 semanas Ah, sim, depois, já não... Aí o aro já não tem. O aro já já está não tem. quebrado. E depois, mais 2 semanas, já não tem mais a tabela. Mas, assim, eu queria encontrar a pessoa que faz o desenho dessas praças. Por que não faz, né? Bota, assim, 2, 4 tabelas e botava só 4 garrafões, né? Um do lado do outro. Né? E fazia, assim, Sim. uma sequência. Né? Um desenho Podia simples, botar na mas lateral, cara. Podia botar na na lateral. lateral o É, gol de um lado e a tabela na outra lateral. Mesmo que fosse a quadra é, menor, problema, mas tem, exato, né? é. Mas Sabe como coloca, é que é né? aqui na Argentina? Aqui na Argentina a trave fica para frente, mas fica praticamente na linha, né? Tem a linha de fundo, a trave fica para frente, então a tabela não atrapalha o gol por cobertura. E aí todo mundo Uhum. se respeita. Mas aqui eles gostam mais de basquete também. Tem É. mais. Aqui em Rosário eu vejo mais gente jogando basquete nas praças do que futebol. E isso é muito legal. Euroliga. Agora, não, Qual, deixa eu só qual falar que vai? da Vai. NBA, você, um Sim. outro que eu gosto também. Eu gostaria que o Denver tivesse um pouco mais de sorte, porque assim o fato de ter. Eu gosto, outra coisa que eu gosto lá dos americanos é que eles estão sempre valorizando os coadjuvantes, né? Sim. E eu acabo falando muito do futebol porque eu não gosto dessas situações de você não premia quem trabalha também duro, né? Ou você pelo menos não comenta quem trabalha duro. E ali você tem o fato de ter um pivô passador, eu acho incrível também. E eles estão sempre exaltando isso. Então eu gostaria que eles tivessem mais sorte nos jogos e fossem mais à frente. Muito legal. Ah, o Manny Elden, que foi o cara que eu conversei lá do Acre, ele está dizendo que no Acre teve um senador que fez um projeto de quadra de grama sintética, ou seja, só futebol. É Pois a é, nossa cultura, é infelizmente. isso, Mas é aí, isso. Manny Elden, eu vou te falar, certamente esse senador é dono ou amigo desse cara da empresa do tapete sintético aí, e ele está querendo ganhar um por fora fazendo 1.000 quadras de grama sintética no Acre. Ele podia fazer a mesma coisa com as tabelas de basquete, já que é tudo ladrão mesmo, podia fazer todos os esportes e ganhar mais ainda, roubar mais ainda, já que esse é o interesse desses safados aí. Mas vamos lá, Ricardinho. Euroliga, qual e por quê? Não, dificilmente. Não, Eu não não, tenho, não. não acompanho. Muito isoladamente eu vejo um jogo, não. Só quando eu estou zapeando, eu vejo, às vezes eu paro. Mas a Euroliga eu já não acompanho seguido. Sim. Filosofia de jogo. Como que você gosta de botar o seu time na quadra? Para mim, vamos voltar lá no começo. Apesar daquele jogo lá que você teve pena do time do Matheus que eu dirigi, que foi ali que eu comecei a admirar você como pessoa, eu sempre de longe, claro, porque a gente teve a oportunidade de conversar quando eu comecei a apitar aqueles jogos lá do São Bento, da Lib e tal, através do Eric e tal, que foi que eu comecei a te conhecer como pessoa mesmo, assim. Mas como técnico, eu sempre admirei muito o jeito que o seu time entrava em quadra. E aí, depois desse tempo todo que eu fiquei sem te ver ou sem ver os seus trabalhos, pelos seus motivos que você já citou aí acima, quando eu fui apitar esses jogos de Lib, desses torneios de colégio, ou até aquele do Arnaldo lá no Caiçaras, o último lá, é igual. Os seus times do São Bento jogam igual. Então, assim, o carimbo do técnico, sabe? A marca do técnico, para mim, é mais do que nunca o cartão de visita. Então, primeiro eu queria te parabenizar e que você falasse pra gente como é que você gosta de botar o seu time na quadra e que isso seja um exemplo para todo mundo. Ó, o Gustavo Lobo aí, ó, Coração. meu aluno, falou que eu só marco Ele pressão. já sabe.
É. O Zero também tinha falado lá em cima. Ele falou, Ricardinho, pressão. É. Mas isso acaba acontecendo naturalmente, porque no nível escolar você encontra muita zona, né? E aí Sim. isso é contra aquilo que a gente pensa, né? Porque na verdade, a gente prioriza a defesa individual, a gente trabalha naquele dia a dia dando os conceitos de defesa individual, mas aí quando você chega no jogo, você enfrenta a zona. E aí como você acaba não treinando, né? O time escolar ele não tem muito tempo de quadra, e aí você não tem a experiência de jogar 5 contra 5, daquela forma, você acaba adiantando o teu time para não enfrentar a zona. E Claro. aí acaba... Mas E o que aí eu quem está gosto é isso. acostumado a passar do meio ali, driblando a bola tranquilo, trocar passe, toma 20 bandejas e perde de 40. Pois é. Aí na hora a gente começa o jogo lá atrás, marcando individual, quando a gente começa a sentir a dificuldade de enfrentar, a gente tem que enfrentar a zona, a pontuação começa a não entrar e a gente tem que pressionar para desgarrar, para deixar o jogo tranquilo. Então isso acaba acontecendo naturalmente. Mas assim, o que eu penso é isso, é fazer defesa forte, eu gosto de marcar, eu gosto de fazer as variações, meia quadra, eu gosto de botar o meu jogador no terceiro quarto da quadra e o contra-ataque, né? Vamos puxa o jogo. Então é defesa forte, puxa contra-ataque. Defesa forte. Eu vejo o basquete assim com dois caminhos, né? Defesa forte que vai gerar o erro, rebote, contra-ataque, sexta fácil. Ou Uhum. você esperar errar, marcar 5 contra 5, correr o risco de ter que jogar, bater fundo bola, atacar 5 contra 5 e a construção é muito mais difícil do que você tentar chegar em transição em maioria e tal e finalizar. Mas quando você entra na sexta fácil, o aluno já fica ali, né? Então muitas vezes, às vezes você quer voltar, né? Você quer desfazer aquilo, quer dar um tempo naquilo, ó, já tá bom, já fizemos 3 seguidas, agora volta, vamos Dá uma respirada, né? vamos dar uma respirada e deixar os caras buscarem uma outra interpretação, né? Porque o jogo é o tempo todo isso, Claro, você induzir o cara... Veneno antídoto. Isso. Então, o tempo todo você está instigando o cara a ter que pensar de novo. Não deixa o cara... E aí a gente não deixa o cara pensar, ele vai ter que repensar naquilo. E aí na hora que você quer, vamos voltar para trás, e você não consegue, aí você tem que gritar... Que aí acaba para tirar a pressão. acaba ficando no menino, né? O menino ele não para mais. E aí o legal disso tudo é que é uma das coisas que os meninos acabam tendo gosto pela atividade, né? Depois eles te cobram, porque eles gostam daquela filosofia. Vamos jogar, vamos acelerar o jogo. Sim, muito bom mesmo, Ricardo. Então agora eu vou, já que a gente tem tempo, que a primeira estourou, graças a Deus, isso é legal. Vamos lá. O Ricardinho estava andando aí perto de casa, ali perto do Municipal, chutou uma coisa no chão, achou era uma lâmpada, esfregou, saiu o gênio. E te deu 3 pedidos. Então vamos lá. Um pedido pro Ricardo, técnico como profissional, um pedido para o basquete do Rio de Janeiro, um pedido para o basquete brasileiro. Quais seriam esses 3 pedidos do Ricardo? Repete, por favor, os 3 pedidos que eu viajei aqui agora. Um pedido para o basquete brasileiro, um pedido para o basquete do estado do Rio de Janeiro, que é o que você está representando hoje, e um pedido seu, pessoal. Eu vou começar assim pelo pedido pessoal, que é uma coisa que ela não é do basquete. Isso é para o esporte, de uma forma geral. Eu sei qual é o teu sonho até, mas eu tenho uma coisa que eu acho fundamental na educação física, no jogo, que é a honestidade. E eu acho que, eu diria que hoje o professor de educação física ele disponibiliza boa parte do tempo dele para lidar com os modos e com as atitudes, com a honestidade. E naquele sistema, né, como a gente está confuso dentro do nosso processo educacional, né, a nossa criança cresce com modos ruins, né, e acaba levando isso para o jogo. Então, como a nossa maior manifestação é o futebol que está na televisão,
né? Eu não gosto dessa situação da desonestidade do jogo, e aí depois na resenha as pessoas comentam, jogam a responsabilidade para cima do árbitro, e aí o comentário fica assim, ele se jogou ou não se jogou? Ele se jogou ou não se jogou? E aí o árbitro tinha que ter visto, o árbitro tinha que ter visto. Mas ninguém comenta, né, que o processo educacional, o jogador, e mesmo diante de tantas vantagens que ele já tem na vida, ele está sendo desonesto dentro do jogo, né? Tá E a dando maus criança exemplos, né? maus exemplos, a criança leva isso para a escola. Então o professor de educação física, ele chega numa sala de aula, ele olha, ele tem que disponibilizar boa parte do tempo dele para falar sobre a honestidade. Então eu gostaria, na realidade hoje o jogador, ele joga a bola para fora e ele levanta o braço para dizer que é dele, né? Não, e Essa é a assim, postura isso, eu natural. queria dar um depoimento sobre isso, porque quando eu já fui árbitro de como é que é aquele jogo que vocês jogam aí no São Bento, que fica todo mundo de um lado, um time de um lado, outro time do outro, com 4 bolas, bola que é tipo um handball, mas com 4 bolas ao mesmo tempo. Como é Uhum. o jogo? Mas qual é o jogo? É o Como jogo vocês que falam faz aquele gol? jogo? Eu sei, mas O é que um que faz faz. gol. É A o que gente chama faz de gol a gol. gol. A gente chama de gol a gol. É um gol a gol com 4 É um gol bolas, a que gol. aí, inclusive, eu fui árbitro desse jogo aí, que você e Eric me convidaram para Uhum. apitar esse jogo aí, e eu falei, cara, mas eu não vou ter como olhar para os dois lados, e às vezes entram 2, 3 ao mesmo tempo, eu não tenho como saber. A sua resposta foi, eles avisam. Os nossos aqui, eles são honestos, eles avisam. É, Vocês estão é, ali mesmo meio que só para mediar o começo do jogo, o tempo do jogo, etc. E não se preocupa com isso, que eles avisam. E isso foi verdade. Isso foi é. muito legal. Porque Isso aí eu isso aí a queria gente. dar. Quando você falou dessa parte do seu sonho aí, eu precisava dar esse depoimento, que é um diferencial mesmo. Então eu acho que o Parabéns. nosso esporte. Obrigado, obrigado. O nosso esporte ele precisa disso, né, de uma forma geral. Né? A gente vê bons exemplos, principalmente em outras modalidades. Né? Então eu acho que, de uma forma geral, assim, eu diria que o futebol ele precisa contribuir mais com isso, que aí ele vai afetar todo Concordo. mundo. Concordo. E é isso mesmo que você É. falou, né? A bola sai, ele mesmo chutou, ele já levanta o braço, é minha, é nossa, é nossa. Isso é natural. E aí passa Sim, despercebido. É tão natural, isso é tão comum hoje, que ninguém comenta. Ninguém comenta. claro. Então, o jogo é o tempo todo um tentando enganar o outro. Ludibriar, é isso mesmo, você tem É. toda a razão. E aí, Agora e o aí sonho. questionam, Desculpa, desculpe, e aí questionam a vai. arbitragem que erra ou que acerta. Como? Porque o árbitro brasileiro ele não tem que apitar só o jogo, ele tem que apitar o brasileiro. Ele apita o Sim, sim, jogo e apita o brasileiro. concordo. O sonho do Ricardo pro estado do Rio e pro basquete brasileiro. Eu gostaria que o basquete se inserisse nessa questão do mini basquete, que a gente tivesse esse processo girando de uma forma efetiva, né? Com o mini basquete, os professores bem informados, as capacitações, né? A escola de basquete, que na verdade eu não tive a oportunidade de fazer, que foi naquele gap que eu te falei, né? Sim, Você, se eu não me engano, você fez os 3, né? Você fez os 3 eu níveis. fiz os três. Fiz É, os três. pois Quase é. perdi o nascimento do meu filho Eu ouvi essa por causa história. disso. Eu ouvi essa história. Foi bravo. Já imaginou? Isso. Já tá E doido. aí, e aí, e Para hoje aí, não valer nada. e descaracteriza a família, a forma como a gente vê a nossa família, né? Porque Claro, eu vejo que vocês têm total noção de como a gente tem que se dedicar e sim, estar junto, né? Então nós somos privilegiados porque a gente tem essa oportunidade, né? De estar junto sim, o tempo é todo. verdade. E essa resposta foi para o Brasil ou para o Rio de Janeiro? Acho que pode ser para os dois. Os dois? Show. É. Beleza, Ricardinho. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Primeiro por você aceitar. Assim, espero que todo mundo tenha entendido a minha escolha. Para quem não estava aí no começo, eu podia ter escolhido um amigo, eu podia ter escolhido uns caras que eu admiro muito, técnicos do basquete do Rio de Janeiro. Eu podia ter escolhido meu cunhado, eu podia ter escolhido muitas pessoas que eu trabalhei, e eu escolhi um cara que para mim faz muita falta para o basquete do Rio de Janeiro, competitivo, de federação, de alto nível, etc.
porque por causa disso, da sua filosofia de jogo que eu falei, que eu via de longe, né? Porque eu ia ver jogo do Matheus, sentava no Tijuca lá em cima, via jogo, no final só falava com ele e ia embora. Eu não militava no feminino, eu acompanhava, mas não militava. Então, como eu gostava de basquete, eu falava, pô, eu gosto desse cara aí. Agressivo no bom sentido, o time dele joga com coragem e, tipo, admirava como que o Ricardinho botava o time dele em quadra, mas nunca não conhecia. Então, assim, tive a oportunidade de conhecer, assim, mas também muito de leve, assim, porque aquela correria lá das Olimpíadas de São Bento ali, né? É. E agora estou podendo ter essa oportunidade de eu conhecer, de eu matar a minha curiosidade e ao mesmo tempo de apresentar para essa galera nova aí que estava aí, não sei se tá, Tito, o Peri acompanhou, que o Peri tem 200 anos de basquete também, mas eu vi aí o Tito, vi uma galera mais nova, o próprio Thiago, que foi seu adversário nesses campeonatos escolares aí, mas Ele não me talvez não conhece, mas eu conheçam conheço essa tua ele. trajetória. Saber desse antes do Flamengo feminino aí que eu não sabia. Então, assim, foi um grande prazer mesmo, queria te agradecer. E acho que acertei no representante do Rio de Janeiro, que pô, é o meu estado. Eu tinha que ter muito cuidado disso aí, para não brigar com nenhum amigo, para não fazer besteira. Então, assim, o Rio de Janeiro, eu parei, pensei muitas vezes. Podia escolher o meu cunhado, tá aqui batendo um papo de família, mas, pô, foi muito bom. Eu não sou político a esse ponto, não. E Eu muito obrigado. Não, eu que te agradeço. Mais uma vez aproveito para elogiar essa iniciativa sua. Vou mandar um abraço aqui também para o Felipe. Você já falou 4 vezes no teu cunhado. Sim, sim. Eu mandar um abraço para Outro ele. que se desanimou com esse meio de feminino Pois aí. é. Não, eu sei. Mas continua fazendo igual um maluco lá, dá aula para criança de 6 anos, 7 anos, feliz da vida. Eu sei. Volta de orelha a orelha. Eu acompanho, mas é isso. Te agradeço Valeu. e elogio. Vou continuar acompanhando aqui. Tô ansioso também para chegar no Nordeste agora. Tamo junto, é isso aí. Amanhã é Nilson, no Espírito Santo, que pô, foi o cara, para quem não sabe, foi o que formou o Didic, né, que foi para a NBA, jogou em Franca. Tem um monte de atleta numa cidadezinha do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim. Formou um monte de atleta que está aí espalhado pelo Brasil. É um grande cara, tive a oportunidade de conhecer, de ser amigo também. E com certeza vai ter muito a acrescentar para a gente aqui para o projeto do Técnicos do Brasil Continental. Ricardinho, um grande abraço. É isso aí. Um beijo para todo mundo aí, um abraço no Caio. Um beijo na família. Obrigado. Deixa ele ter oportunidade. Valeu. Valeu. Um abraço. Um abraço. Obrigadão. Valeu.